Bom, senhoras e senhores, para você que vai prestar SES Goiás, presta muita atenção. Nós vamos destrinchar aqui o edital do SES, falar item a item, pontos positivos, pontos negativos, onde você deve focar, como é que é o currículo. E lembrando que o CGO voltou com tudo agora em 2024/2025. No ano passado ele quase acabou porque o governo estadual deu a opção dos hospitais estaduais poderem ou não entrar ao PSU-GO. Então a maioria aderiu. Nós tivemos prova no passado do CGO, mas com pouquíssimos hospitais. Esse ano já foi diferente, teve uma ruptura ali e a ordem da Secretaria Estadual de Saúde foi que todos os hospitais estaduais fizessem parte de novo, por isso o SES, Secretaria Estadual de Saúde, de uma prova única, feita, Lucas, por nada mais nada menos que o famoso Instituto Verbena. Pedro, Instituto Verbena mudou a banca? Não, já falei isso várias vezes. O Instituto Verbena é o antigo centro de seleção da UFG, que é quem sempre fez as provas do SES Goiás. Pedro, mas por que só trocou de nome? Uma homenagem a uma professora da instituição, tá? Então saiu do nome de Centro de Seleção da UFG para se tornar Instituto Verbena. Os professores, as mesmas pessoas, o mesmo formato, tudo do mesmo jeito, tá? Então não mudou a banca. Lucas, vamos lá. Bora, sejam bem-vindos então, nosso roteiro segue com informações gerais, o que mudou do ano passado para esse com muita mudança importante, a gente dá uma análise estatística da prova objetiva e depois um pouquinho da análise curricular. Inscrições estarão abertas a partir do dia 16/10 até dia 30/10. Tá? A taxa de inscrição é de R$500 para uma inscrição realizada, R$400 por inscrição para 2 e R$300 por inscrição para 3 ou mais inscrições. Tem como deixar um Fiat Uno nessa prova, exatamente. Viu? A banca, como o Pedro falou, é o Instituto Verbena, não teve mudança, enfim. Quantidade de vagas, instituições 197 vagas de R1 e R+. E isso foi uma mudança importante, o SES Goiás ganhou uma projeção muito grande esse ano, muito importante. Data da prova, 15/11, geralmente o horário que acontece à tarde, eles ainda vão liberar esse detalhe, duração da prova de 4 horas. 2 fases, aquele clássico, prova teórica sem questões, peso 90%, e a segunda fase é análise curricular, e o prazo para o upload do currículo vai de 6/12 até 9/12. Tá, então, um período aí de 3 dias. Recursos contra o gabarito preliminar, 48 horas após a divulgação. Resultado final no dia 29/1. Então vai dar tempo de você comemorar a aprovação e vir comemorar com a gente no IPM Day também, né? Dia 8 de fevereiro. Justamente. Local das provas aqui em Goiânia. E olha só, tá na tela para vocês os hospitais do SES Goiás. E é como o Pedro falou, hospital estadual. Você vê hospital estadual, estadual de Anápolis, estadual da criança e adolescente, estadual da mulher, enfim. Então faz sentido ser o SES Goiás. Total. Perfeito? E aí, Lucas, o que a gente tem de vagas? Me mostre um exemplo. Tá aí para vocês o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi. Você tem anestésio, cirurgia geral, clínica médica, intensiva, neurocirurgia, neuroclínica, otorrino e psiquiatria. Um dos melhores hospitais, o famoso HGG, viu, Lucas? HGG, isso mesmo. E aí, Lucas, o que a gente teve de novidade para esse ano? Olha só, reserva de vagas a candidatos negros. Ficam reservados item 5 do edital a pessoas negras 20% das vagas, tá? Aí o restante que ele coloca aqui é que ele vai arredondar tanto para cima quanto para baixo, se ficar um número quebrado. E o candidato deve observar o que é a existência da vaga reservada, tá? Pois se efetivar a inscrição na condição de pessoa negra onde não haja vaga, somente poderá ser matriculado na condição de aprovação na ampla concorrência. Isto. Além disso, uma diferença muito importante. Ano passado eram 71 vagas. Este ano, um total de 147 vagas. Então, novos hospitais entraram. Você tem aí o print para você, 147 de ampla concorrência. PCD 10 vagas, negro 40 vagas, o total de 197. Então, saiu de 71 para 197 total. Novos hospitais, então tá aí vários hospitais que entraram. E Pedro, desse ano o SES Goiás sai fortalecido, né? Quando comparado aí com o PSU Goiás, que perdeu essas instituições, né? Além disso, tá aí uma novidade, o Hugo, para vocês, tem vaga de anestésio, geral, clínica médica, que é o hospital de urgências de Goiás. E uma coisa importante para quem é de fora, tá, pessoal? O Hugo era um hospital que estava passando por muitos problemas com gestão de OS, algumas coisas, e ele recentemente
foi incorporado à gestão do Einstein. Então, eu conversei com alguns residentes lá, que foram nossos alunos, então eles estão muito animados, mudanças importantes estão acontecendo, gestão Einstein. Então, tem muitos alunos que até me perguntaram: Pedro, o que esperar do Hugo daqui para frente? Claro que isso aí é questão de governo, assume uma OS, sai uma OS, mas a gente tem experiência da gestão Einstein no Hospital de Aparecida, aqui no estado de Goiás, em várias instituições, com uma gestão extremamente profissional. Então, já se vê melhorias dentro da instituição e se prepare que tem tudo para ser uma das melhores serviços, uma das melhores residências do estado. Show. Agora um pouquinho com relação à prova, primeira fase que vocês têm. E é uma prova que tem alguns mixed feelings, digamos assim, questões boas e algumas questões... Eu vou tentar chutar. Questão 1 e 2. Você sabe o que vai cair na questão 1 e 2? Da clínica? Não, você abriu a prova, questão 1 e 2. O que vai cair? De cirurgia vai cair vascular. Vascular, 1 e 2. E a questão 13 a 14, Lucas? Você sabe o que 13? Vai? 13 e 14. 13 e 14, deixa eu colar aqui. Urologia? Normalmente cai uro, tá? Uma ou duas vagas. Ali. Cara. O que mais que cai muito? Conta aí pro pessoal. Vou lembrar de cabeça. 39 a 40. A gente tem uma cola aqui. Na 39 a 40, eu aposto com você que vai cair... Psiquiatria, tá? Inclusive eu sei o nome de quem faz essas questões que normalmente faz, tá? E você sabe por que a 1 e a 2 é vascular? Por quê? Um dos professores mais famosos da cirurgia vascular, do HC, que normalmente eles pegam pessoas do HC, porque é o antigo centro de seleção da UFG, ele que fazia durante vários anos as questões de cirurgia vascular e sempre era a 1 e a 2. Então, culturalmente, espero que não mude esse ano, culturalmente eles mantêm essa tradição da prova de a 1 e a 2 serem questões de cirurgia vascular. Tá reservado para ele. Cara, e lá dentro do Instituto Verbena tem muito essa cultura. Você vai ver o padrão. Por exemplo, se eu não estiver enganado, a 67, a 68 é sempre dermato. E só que dermato não cai em clínica, dermato cai em epidemiologia clínica dentro da prova de preventivo. Exatamente. Então, essas provas, pessoal, e a gente aqui faz um trabalho tão sério, eu, Lucas e nossa equipe, que a gente não quer te passar o básico, que todo mundo sabe. A gente entende a fundo a prova, entende quem são as pessoas. Eu vivi nesse mundo por 3 anos, conheci muita gente, então a gente sabe mais ou menos, porque prova não é feita por uma inteligência artificial, não é clicar um botão e vem aleatório. Ela segue normalmente o padrão, que é o que o Lucas vai falar aqui agora. Show. Então é isso, a prova é um reloginho, de modo geral. A prova da clínica tá aí na tela para vocês os assuntos mais cobrados. Síndrome febril em primeiro lugar. E aí síndrome febril ganha importância aqui por causa de algumas questões de preventiva também, que eles gostam de botar questões de arboviroses lá na parte preventiva. Doença inflamatória intestinal, aqui ganha importância por causa de algumas questões de cirurgia também. E em terceiro tá aí pneumonias. Em 2024 caíram algumas questões muito difíceis. Esperamos que eles não mantenham esse nível tão elevado e específico de algumas questões. E eles têm um certo apreço pela GO aqui dentro da clínica. Tem muitas questões de nefro, de hemato que correlacionam com condições da obstetrícia em específico, ok? Tá aí o reloginho para vocês na tela. Então, as primeiras questões de clínica médica são normalmente cardio, seguido por endócrino, gastrohepato, hemato, nefro, neuro, pneumo, reumato e psiquiatria. É todo ano essa mesma sequência. Então é isso, respeitando as tradições, né, Pedro? Com relação a cardio, eles adoram cobrar insuficiência cardíaca. Cobram muito classificação, tratamento, olhando de 18 a 24. É isso que mais ganha importância aqui pra gente. Já na hemato, olha só, Pedro. Hematologia em 2023, uma questão muito difícil de quimioterapia. E normalmente, as questões de hemato são de arrancar o pica-pau do toco. Eu sempre falo pro aluno: ai Pedro, cai hemato todo ano. Mas meu amigo, cai uma questão muito difícil. Você tem tempo? Você tá precisando de hemato? Não, então não foque em hemato não, que não compensa. Porque você estudar todo hemato para cair uma questão e normalmente errar, e é uma questão sempre difícil. Se você for pegar na plataforma, os nossos alunos, menos de 30% acertam ela. É uma questão que normalmente foi feita para errar. É uma questão para errar. Então, quando você vê a questão de hemato, tá, se faz o sinal da cruz, reza para que o examinador tenha sido querido nesse ano. Em 2024 caiu para você assinalar qual era a anormalidade cromossômica no mieloma múltiplo, que era altamente sensível à ação do inibidor BCL2 venetoclax. Você tem as alternativas? Vamos ver se eu tô bom de chute. Letra A, translocação, T1416.
Letra B, translocação T11 e 14. C, ganho do cromossomo 1 mais um Q. E D, deleção do 17P, deleção 17P. Cara, P de Pedro, será que foi? Você tem a resposta dela aí? Deleção 17P? É? Não, letra B, translocação T11 e T14. Então, os alunos, eu sempre brinco que nós fizemos um mnemônico de como chutar a questão. Não usei esse mnemônico aqui, até porque não faria sentido para essa questão. Mas, Lucas, você sabe quais são os critérios normalmente que eu já vi um aluno falou para mim? Pedro, quando eu não sei uma questão dessa, eu não sabia nem errar. Você falou como que você chutaria? Você falou que quanto que é o nível de acerto? Você falou? Eu chutava, de média, essa aí eu não sei, deve ser menor do que, deve ser 20%. Normalmente essas questões têm uma média de 30% de acerto quando ela é possível do aluno acertar. Essa questão é bater um Pai Nosso e ir. Exatamente. Esse foi quanto? Você lembra aí da taxa de acerto? Esse aqui tá menos de 28%. Aí, é impossível, entendeu? É difícil isso. Só para lembrar uma coisa de vocês, assim, esse aluno que eu sempre falo para ele fala assim: Pedro, eu só chuto C de Cristo ou D de Deus. Só isso. Aí eu virei para ele e falei: cara, seu pensamento tá certo, mas o C pode ser de capeta e o D pode ser de diabo. Então tudo é o princípio da semiótica, é como você avalia, né? Mas uma questão dessa é uma questão difícil, que ela não avalia conhecimento de verdade do aluno, é uma questão de chute e é uma questão que é para errar. E aí eu já vou entrar num gancho aqui, Lucas. O aluno sai da prova do CGO, saiu do Enare, fez 90... Caso real ano passado. Saiu um aluno meu do Enare, fez 93% ou 94% da prova. Beleza, Pedro, arrebentei. Saiu do CGO, 74% ou 75%. Me liga chorando. O que eu falei pro aluno? Você tá bem? Você vai passar em primeiro lugar. Ou nas primeiras colocações, dito e feito. Se eu não tiver enganado, no ano passado, o primeiro colocado para dermato fez 71 pontos. Não sei se foi ano passado, mas eu lembro da Louise, que foi uma aluna nossa. Se eu não tiver enganado, ela foi a primeira para dermato no CGO com 71% da prova. Então é uma prova que normalmente o percentual, o ponto de corte, ela é sempre muito baixo por conta desse tipo de questão. Exatamente. E aí a Emato tá lançando moda porque a Nefro, dentro da clínica médica, começou a querer trazer algumas coisas difíceis também. Aqui na Nefro é interessante esse detalhe com a obstetrícia, porque em 2021, dentro da prova de clínica médica, ele cobrou um detalhe de endoteliose de pré-eclâmpsia. Em 2022, de novo, uma questão sobre a fisiopatologia de pré-eclâmpsia. Só questão fácil. Então, dentro da prova de clínica médica, isso a gente não vê em nenhuma outra prova do Brasil. E em 2024, Pedro do céu, caiu uma questão de nefro que falava assim: um paciente com doença renal policística autossômica dominante deve se beneficiar do uso do medicamento Tolvaptan, caso sua classificação de Mayo seja 2, 1A, 1B ou C, ou 1C. Essa classificação eu só achei em artigo específico que falava sobre o Tolvaptan, ou seja... Uma vez eu acertei uma questão do Antiplar 2. Eu lembro até hoje do quê? E eu cravei essa questão na live pré. Por quê? Normalmente, como que eu faço essa análise? Não é só por estatística. Como eu já vivi muito esse meio, a gente consegue... Eu lembro das pessoas que fazem questão, que faziam questões comigo, né? Eu não fui dessa banca, mas de outras, enfim. E a gente sempre conhece, sabe quem faz, quem participa. É igual aquele meio. Você é cardiologista, tá dentro da sociedade de cardiologia. Ficou lá, você conhece as pessoas, né? E eu lembro normalmente que eu pego os nomes de todo mundo e eu vou ver o que a pessoa publica. Aí eu vou lá, jogo no escavador ou não sei o que, pego as últimas informações no currículo, ver o que ela publicou. Normalmente eu pego os últimos 2 ou 3 anos de publicação e tinha um artigo sobre esse Antiplar 2. E aí, numa live eu só coloquei Antiplar 2, coloquei lá a síntese, dito e feito. A galera cravou. Né? Eu tenho isso até hoje anotado e eu não lembro de mais nada, mas eu consegui cravar essa questão. O pessoal não para pensar que por trás da prova tem pessoas ali. E o que é mais a chance maior de eles cobrarem é o que eles estudam, o que eles veem no dia a dia. Lucas, mas é isso. Eu fiz questão por 3 anos. Cara, você acha que eu fazia questão de quê? Eu sou radiologista. Então todas as questões que eu fazia eram questões que tinham a imagem e eu, Pedro, dominava. Por que eu vou te falar isso? Porque a pior coisa que tem para um avaliador é quando um aluno manda um recurso da questão. Uma vez eu fiz uma questão que eu respondi 800 recursos.
Mas ainda bem que na minha época a galera fazia o que eu sou contra. Pega esses recursos de cursinho, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Cola tudo. Aí pra mim é lindo, porque eu invalidei um, invalido todo mundo. Gente, dica que eu vou te dar. Vai fazer recurso? Quer direcionar pelo cursinho? Pode, mas eu falo pro meu aluno, nem olha o do cursinho. Porque aquele do cursinho, você e a torcida inteira do Flamengo vai mandar. E eu invalidava praticamente todos. Quem que a gente não invalidava? O aluno que por conhecimento dele, conhecimento próprio, conseguiu redigir uma coisa bem feita e aí ele conseguia. Eu olhei para a questão e eu sou um cara muito justo. Tem avaliador que faz questão que ele fala assim, não quero nem ler. Ele só fala não e não faz sentido. E tá tudo bem. Eu olhava, eu lembro uma vez de uma questão que eu cancelei, que eu anulei a questão, porque ele conseguiu me provar um artigo fora que eu, Pedro, não tinha lido, que fazia sentido ter uma questão de apendicite, que fazia sentido aquilo que ele estava falando. E, cara, o candidato me mostrou um artigo com bom nível de evidência. Eu falo isso para todo mundo, né? Todo mundo pergunta, Pedro, você gostou de fazer mestrado? Eu falei, a única coisa que eu gostei muito no meu mestrado, além de ter o diploma ali na parede, foi que eu aprendi o que é realmente ciência do que é pseudociência. E eu vi um artigo muito bem escrito, muito bem desenhado, e eu consegui anular. Então, pessoal, toma muito cuidado com isso, porque as provas são feitas por pessoas. Normalmente, como é que faz uma prova? Tem uma pessoa que é o coordenador da banca, ele sai convidando algumas pessoas para fazerem as questões. Ninguém sabe a questão que o outro faz. Então, normalmente me chama, eu quero 5 questões de cardio, eu quero 5 questões de pneumo, eu quero 5, por exemplo, na minha, quando eu fiz, nesse caso específico, era para eu fazer 5 questões de cirurgia. Pedro, mas você cirurgia? Mas era a parte de imagem. Então, eu fiz questões relacionadas a isso. Então, pedem 5. Eu não sabia se a questão ia ou não para a prova. Eu não sabia quando ela ia, ela poderia ir naquele ano, no outro. Eles poderiam nunca usar a questão. Então é isso. Eu não sei, o cara que, pelo menos onde eu fazia a questão, eu ganhava, era praticamente filantrópico, né? Você sabe quanto que a gente ganhava mais ou menos por questão, Lucas? Pelo menos no meu. Eu sei que tem lugar que paga fortuna por questão. Mas eu não pegava essa bolada. 500 mil por questão? Não, 500 mil reais por questão. 500 mil reais por questão, não. 500 a mil reais. 500 cara, a mil 250 reais eu ganhava. E tem todo o trabalho depois de responder os recursos. Se tiver recurso, né? Por isso que a gente não faz uma questão para ser um pega. Eu sempre, quando eu montava a questão, era assim, pelo amor de Deus, essa questão não pode ter recurso. Essa questão não pode ser possível de recurso. Porque quando a banca manda, ele te encaminha um e-mail. Ó, esse candidato entrou com um recurso. E aí, avalia. É a melhor forma de você fechar isso e dominar totalmente o assunto do que tua linha de pesquisa. Perfeito. É a linha de pesquisa, porque você domina aquilo. Ou então, por exemplo, na prova do CGO, no edital, um dos poucos editais no Brasil que ele coloca o quê? Referência bibliográfica. Se você for olhar no final do edital do CGO, tem todas as referências de onde eles vão tirar. Por quê? Justamente por isso. Porque tô lá, minha referência é o Sabiston. Não é para você ler o Sabiston inteiro. Mas, se você pega, quando a gente faz questão, eu pegava o Sabiston para fazer, ou então para validar a informação. Por quê? Porque se ele vem com uma conduta diferente, por exemplo, tem isso muito na GO. A conduta da Febrasgo é diferente do Ministério da Saúde, que é diferente daquilo. Na GO compensa olhar o processo. Por quê? Porque lá, se tiver Febrasgo como referência, você sabe que a conduta vai ser a da Febrasgo. Perfeito. Ah, Pedro, mas... Eu já vi recurso assim. Ah, Pedro, mas a conduta do Ministério da Saúde é diferente. Só que ele bate. Olha aqui, ó. Eu coloquei como referência qual. E não são todas as provas que tem isso. Mas continue. Perfeito. Bom, para terminar a clínica, questão 37, questão de reumato, sempre também reza, porque é uma questão braba e a gente vai para a cirurgia. Cirurgia está aí na tela para vocês, os principais temas: ortopedia na frente, seguido por atendimento inicial politraumatizado e cirurgia plástica. Mas como o Pedro falou, as 2 primeiras questões sempre de vascular, as 2 últimas de urologia e algumas figurinhas confirmadas. Cirurgia plástica, como você viu no top ali, nos top temas, ortopedia e doença inflamatória intestinal, RCU e DC, sim, caem muito. E eu vou te falar aqui, ó, SES Goiás 2023, questão de número 70, retocolite ulcerativa, especificamente a relação com colangite esclerosante. SES Goiás 22, caiu sobre doença de Crohn, questão de imunossupressão, anti-TNF. 21, retocolite ulcerativa, a parte de tratamento, caiu Crohn também, a parte de tratamento no mesmo ano. 2020,
colite, retocolite, tratamento de novo. SES Goiás 18 e 19, Crohn, tratamento, ou seja, você não pode ir para a prova de cirurgia do SES Goiás sem saber tratamento de doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Cai muito. Show? Além disso, GO, o que a gente tem? Tá aí os top temas, ó. Sangramento uterino anormal, primeiro disparado, seguido por intercorrências ao trabalho de parto, e aí tem vários outros temas empatados em terceiro. Na prova de 2024, olha só, Pedro, não caiu uma questão de gineco. A prova de 2024 inteira foi obstetrícia. Tamanho é o amor que eles têm pela obstetrícia. Adoram. Mas se eu for te dizer assim, ó, dentro de ginecologia, massas anexiais é um detalhezinho que o SES Goiás gosta, tá? 2023 caiu teratoma, 22 e 21 repetiu a questão. Ctrl+C, Ctrl+V. Igual cistoadenocarcinoma seroso, 2 anos consecutivos. Então, quem fez a prova antiga ganhou uma questão de graça. 2019, cisto ovariano. 2018, cistos também. Cistoadenoma seroso. Então, massas anexiais na parte da gineco é muito importante. Show? Na parte de obstetrícia, Lucas, também tem algumas coisas meio fora da caixa, assim, que não são muito habituais de serem cobrados. Eu brinco no nosso Descodificando a Banca que 2022 foi o ano da placenta. Como assim, Lucas, o ano da placenta? Eles cobraram sobre conceitos de segunda onda de invasão trofoblástica, cobraram sobre função endócrina da placenta, sobre fisiologia, sobre isquemia. Foram 4 questões de placenta, em específico. Então isso não é uma coisa que você vê em outros locais, e o SES Goiás adora cobrar isso. Além disso, vitalidade fetal, a parte de artéria cerebral média, tudo isso, Doppler de artéria cerebral média é muito, muito, muito importante. Na parte de pediatria, de forma geral, imunizações em primeiro, doenças exantemáticas, crescimento e desenvolvimento. E aí eu brinco que eles trazem provas de certa forma temáticas em alguns anos. 2019 foi o ano do sarampo, 5 questões de 20 da prova de pediatria. 2020 foram 4 questões de uropediatria em específico. E agora, mais recente, 2024, cobraram muito a parte de vitaminas. Em 2023, 5 questões de asma. Então, assim, pega essas análises aqui do que mais cai e estuda bastante, porque talvez nesse ano eles cobrem muito algum detalhezinho desses temas mais importantes. Para esse ano, quero te dizer assim, ó, não vai para a prova de pediatria sem saber pólio e influenza. Tá? Lembra isso, depois você me cobra. Com relação à preventiva, uma prova muito raiz de preventiva que cobra muita atenção básica, estudos epidemiológicos, bioestatística e cai muito em partes conceituais dentro da preventiva. Conceituação de mortalidade proporcional, suaropioemura, cobram muito a parte de princípios, legislação do SUS, aquela parte de ferramentas da APS, genograma, ciclo vital, enfim, é uma prova muito conceitual. Nesse último ano eles cobraram um pouco mais de medicina geral, no sentido de atenção básica, dermato sempre tem, como o Pedro comentou, CBC, melanoma, Breslow, escabiose, acne, sempre cai 2 questõezinhas aí também. Show? Então isso é o que você vai esperar da prova objetiva do SES Goiás. Com relação ao currículo, Pedro, o que a gente tem? Perfeito. Currículo do SES Goiás, sem grandes mudanças, tá? Um currículo padrão que já se perpetua há vários anos. Vai lembrar que o currículo do SES Goiás é muito simples, então não tem muito estresse, a avaliação é muito simplória. Você vai seguir um modelo que é a última parte ali do edital, é um modelo de sumário para o currículo em que você vai numerar as páginas do currículo na parte superior direita, conforme a ordem da apresentação, e você vai colocar lá. Item 1, esses certificados são do item 1, esses do item 2, então é bem tranquilo, tá? O que eles avaliam? Histórico escolar do curso de medicina, instituição de ensino de origem, pesquisa, monitoria, publicação, a apresentação de trabalho, participação em associação, representação estudantil, participação em evento científico, participação e aprovação em curso de suporte avançado à vida, atividades de extensão curricular e extracurricular, estágio no Brasil no exterior e o teste de egresso. Então, não tem muito estresse para o currículo aqui não, é um currículo padrão do mesmo dos anos anteriores, sem grandes mudanças, tá? Bom, lembrando para você que o processo seletivo da nossa mentoria de 2025 já está aberto. Se você tiver interesse em ter esse suporte personalizado e individualizado com o nosso time, é só clicar aqui embaixo, você vai ver lá
tudo, vai ter análise, vai ter um monte de coisa. E além disso, a gente preparou uma surpresa para você. Fala aí, Lucas. Isso aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo um link para você baixar essas análises estatísticas. Ah, Lucas, mas eu quero análise qualitativa. Aí você tem dentro do código, no Descodificando a Banca, pode vir falar com a gente. E é isso. Quero que você deixe um feedback pra gente aí, dá um like, deixe um comentário, enfim, se inscreve no canal. E a gente fica por aqui em mais uma análise digital. Boas provas no final do ano. Até breve. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.